Boa tarde, pessoal. Meu nome é César Mello, sou advogado, especialista em direito público. Eu estou gravando esse vídeo para abordar dois pontos do decreto do CAC, um relativo a uma pergunta que foi feita para mim no comentário, mais uma vez, e outra em relação a um vídeo que foi publicado aí, dizendo que o CAC não tem porte e que existe fundamento para derrubar o decreto, tá? Vou explicar por que eu discordo, tá? Então, primeiro, em relação à pergunta que foi feita, o pessoal está perguntando, mas por que o atirador está previsto no decreto num local diferente dos demais, etc, etc, tá? E existe um fundamento para isso, e esse é um fundamento de uma questão de inteligência do Bolsonaro, quando colocou o decreto, para proteger o porte dos atiradores, tá? Isso tem a ver com o que o outro colega lá falou sobre a derrubada. Então, qual que é a lógica? A gente tem um porte previsto no artigo 6º, certo? Que tem as pessoas que podem ter porte e o atirador especificamente está lá, tá? Não é o CAC, é só o atirador, certo? E no artigo 10, a gente tem uma previsão genérica de que se a pessoa tiver em risco ou tiver uma profissão de risco, ele pode ter o porte mediante decisão discricionária do delegado, certo? Por que existe esse artigo 10? Porque o Lula queria que os amigos dele tivessem porte. Ele queria todo mundo desarmado, mas os amigos dele não. Que é a mesma coisa que o cara lá da Venezuela fez, certo? Então a gente tem N casos aí, por exemplo, onde é que tem mais porte no Brasil, mesmo depois do Estatuto de Desarmamento? Brasília. Tem mais gente em Brasília? É mais inseguro em Brasília? Não é. E por que tem mais porte lá? Porque lá tem mais amigo do rei, né? Então vem lá, o cara é amigão do Lula, não sei quem, os que vinha lá pedir de porte, era definida, entendeu? Porque era discricionário. O que o Bolsonaro fez? Para dar porte para caminhoneiro, para o caçador, para as outras categorias. Ele pegou o artigo 10 e disse assim, bom, se o delegado pode decidir quem tem porte ou não tem porte, o chefe do delegado é o ministro da Justiça. E o chefe do ministro da Justiça sou eu. Se eu sou chefe de todo mundo, então eu digo, olha, você continua podendo decidir quem tem porte ou quem não tem porte, mas esses aqui, o motorista de caminhão, o colecionador, o residente de área rural, todos os que estão lá na listagem, esses presumidamente cumprem o requisitor do artigo 10. E caso você queira indeferir, o ônus de provar, e pelo decreto é escrito provar documentalmente, é seu, delegado. É você que tem que dizer que eu, presidente, estou errado. Por quê? Quem pode o mais, pode o menos. O presidente ele pode nomear o ministro da Justiça, que pode nomear para o cargo de decisão do Sinarme, este ou aquele delegado, certo? Ele pode baixar uma portaria que todo funcionário público restrito à portaria é obrigado a cumprir. Então, se ele pode dar a ordem, ele pode colocar no decreto qual que é a ordem, certo? Então, a ordem foi dada e a ordem tem que ser obedecida, certo? O que nos traz ao erro do colega ao dizer que o decreto está em risco, tá? Qual que é o erro dele? Qual que é o argumento dele? Porque tem um decreto anterior que diz que a política no Brasil é de desarmamento e por isso o delegado pode indeferir contrariando o decreto. Não, não pode. Está completamente errado, tá? Completamente errado, tá? Primeiro, porque o decreto é ato que vincula. Ele retira o poder discricionário, certo? Se o decreto diz, no caso A é A, não tem poder discricionário. No caso A é A. O poder discricionário que foi mantido para o delegado é só nos casos que não estão na lista, certo? Então, o rapaz perguntou lá, eu sou porteiro, mas eu tenho curso de segurança, eu posso ter porte? Pelo decreto, especificamente, não. Mas ele pode pedir, na discricionariedade do delegado, ele pode conceder. Agora, eu sou motorista, eu tenho porte? Tem. Porque a discricionariedade para não conceder não existe mais, certo? Mas o decreto anterior disse que a política era de desarmamento e na minha experiência com os advogados da minha associação, a gente pegou vários casos onde o fundamento era justamente esse. Sim, anterior ao decreto. Porque anterior ao decreto, esse decreto valia. Esse decreto, ele foi tacitamente revogado. Por quê? Princípio de conflito de leis. Regrinha de conflito de leis. Qual que é a regrinha do conflito de leis? Ou conflito de normas? A regrinha é a seguinte. Lei especial derroga a lei geral. Lei posterior derroga a lei anterior. O decreto é anterior ou posterior? É posterior, o decreto é de ontem. O decreto antigo era de antes. Então, se há conflito entre os dois decretos, o posterior
absorve e derroga o anterior. Tudo aquilo que não for compatível vale o posterior e não vale o anterior. Ora, a política de desarmamento é compatível agora com o novo decreto? Não é. Então, não tem fundamento. Tá? Então, não tem fundamento legal esse argumento. Certo? O decreto anterior, no que for incompatível, foi derrogado. E mais, não tem mais fundamento político. Por quê? Porque a base eleitoral do Bolsonaro, a proposta dele, o que era? Reforma da Previdência? Não. O Bolsonaro não falou de reforma da Previdência. Ela é importante agora, porque está faltando dinheiro para pagar conta de luz e conta de água. Tá? É por isso que é prioridade. Mas não é prioridade do Bolsonaro, da campanha do Bolsonaro, da campanha vencedora. A prioridade do Bolsonaro era liberdade econômica, privatização e direito à posse e porte de arma. É isso. E foi a proposta que ganhou com amplo apoio popular, ou seja, possui inclusive apoio e fundamento político. Ou seja, existem dois motivos para derrogar. A interpretação de que o decreto anterior pode ser aplicado para derrogar o novo decreto não faz sentido. Ignora as regras básicas de conflito de normas. Tá? É falta de conhecimento da aplicação do direito. Segundo lugar, voltando então à pergunta que foi feita no vídeo. Dentro desse conhecimento, certo? Pode cair os portes que são com base no artigo 10? Pode, mas com um cunho estritamente ideológico. Tá? O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que as ações do PSOL, PT e Rede, tá? Se eles entraram lá no Rio de Janeiro, vão conseguir alguma liminarzinha de primeira instância por algum juiz aí desarmamentista querendo aparecer, certo? Vai ficar uma semana suspenso o decreto, certo? E daí vai pro tribunal e vai cair. Tá? É isso que vai acontecer, certo? E o decreto vai se fixar com uma ou outra regra divergente, tá? Que também, por ser decreto, se a gente verificar que a regra não tá indo, nada impede que o Bolsonaro emita outro decreto corrigindo o decreto, não tem problema, entendeu? Então, há risco de cair os portes do artigo 10? Mas é um risco estritamente ideológico, não tem fundamento jurídico, porque se o delegado podia definir quem tem porte e quem não tem porte, muito mais pode o presidente, certo? Então, com esse argumento jurídico, você afasta os motivos para cair o porte, né? Segundo, mas e a política de desarmamento? Ela está tacitamente revogada pelo novo decreto, porque regra posterior revoga a regra anterior. Tá? Então por que o atirador não está na lista do artigo 10? Tá separado. O atirador é o que tem o porte mais seguro, porque efetivamente o porte do atirador está previsto no artigo 6º da lei. Ele só estava pendente de regulamentação, certo? Ele sempre foi um direito do atirador que não podia ser exercido porque estava escrito lá, na vírgula, na forma do regulamento, como eu falei no vídeo anterior, né? Não havia o regulamento, agora existe o regulamento. Não existe nada, absolutamente nada, nenhum argumento que possa retirar o porte do atirador, porque ele já estava previsto. Mas ele não está em risco. Sim, mas ele não precisa estar em risco, ele não está submetido à regra do artigo 10. Mas o decreto falava de política de desarmamento, mas ele não vale mais, porque nesse ponto ele está revogado por ser incompatível com a regra mais nova, certo? Então, pode cair o porte? Pode, do pessoal lá do artigo 10. O do atirador, tá? Eu acho muito difícil, certo? A regra é a regra, ela já valia antes, ela está valendo agora, não vejo base para derrubar nada, tá? Então, o que eu tinha para complementar em relação ao vídeo anterior era isso, tá? Não se assustem com esses emissários do apocalipse aí, que antes diziam que o CAC tinha porte, que podia portar o tempo todo, agora está dizendo que o CAC não tem porte, e na verdade só está querendo fazer espuma mesmo, tá? A gente precisa, efetivamente, não se valer só do decreto, é importante que a lei, o Estatuto do Desarmamento seja revogado, porque daí encerra a discussão, né? E era o que eu tinha para colocar nesse vídeo agora de tarde, tá? Quem gostou, quem concorda, curte, compartilha. Quem não gostou, reclama aí nos comentários, porque daí, quanto mais vocês reclamam, mais matéria eu tenho para fazer os vídeos. É isso aí, gente. Obrigado, boa tarde, até o próximo vídeo.